E para mim, o domingo de ceia é o domingo de ceia, né? É o domingo em que nós vamos participar, a gente participa do maior ato de amor já feito pelo nosso Deus. Então é um dia importantíssimo de todos aqueles que creem no Senhor Jesus fazer a ceia, participar da ceia. Não é verdade? Isso é uma celebração daquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra. Tem alguém ali atrás? Irmãos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu estava orando ao Senhor, buscando direção, como toda semana, e veio muito forte essa palavra. O Senhor me ministrou muito forte para que eu pudesse trazer essa noite aqui. Então, hoje, nós vamos falar a respeito daquilo que nos prende. Então, o tema dessa noite é: liberte-se para viver a plenitude em Deus. Liberte-se para viver a plenitude em Deus. Nós precisamos agir de forma simples. Quem conhece o GPS não é o nosso, não é os grupos pequenos, mas todo mundo já viu o GPS. O GPS calcula a rota, você coloca o endereço, mas quando você, por um acaso, erra o endereço, ou não o endereço, erra algum comando, o GPS ele não fica te acusando, ele não fica te falando assim: olha, eu falei para dobrar lá atrás, por que você não dobrou? O que você estava fazendo que você não ouviu? Será que você não está vendo que eu tinha falado para você passar a próxima esquina? O GPS ele não fica perguntando por quê, para quê. Simplesmente, se nós erramos, ele fala uma coisa, ele fala assim: recalculando rota. Ele só fala isso, recalculando rota. Pode ser que a rota fique um pouquinho mais longa, pode ser que a rota fique. Mas ele não fica discutindo, ele só fala assim: recalculando rota. Ou seja, o GPS nos passa uma mensagem que assim, nós temos um endereço para chegar. Nós temos um endereço. Eu tenho um endereço que eu preciso te levar. E nós aprendemos muito com isso. Hoje, irmãos, eu me deparo com muitas pessoas que seguem a sua caminhada todos os dias. Todos os dias elas seguem a sua caminhada, mas olhando para trás. Elas caminham, mas olhando para trás. Pessoas que estão presas ao passado. Pessoas que estão paralisadas em todas as suas áreas. Deixando de viver o presente de Deus. O que é o presente de Deus? É o agora. Por isso que o agora se chama presente, porque é um presente de Deus. E essas pessoas deixam de viver o presente. Elas deixam de desfrutar do presente e elas automaticamente, elas acabam não chegando num futuro que o próprio Senhor preparou. Nós estamos prestes a comemorar mais um Natal. A mais um Natal. E o que significa o Natal? Nós não temos que entrar nessa discussão que não leva a lugar nenhum. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não sei o quê. Não, irmãos, nós comemoramos o quê? É o nascimento de Jesus. Nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus aqui na terra. Aquele que veio para nos libertar de uma condenação eterna, como o Cris hoje mencionou.
Nós comemoramos o nascimento de Jesus, aquele que pagou um preço, como o pastor Fernando falou. Aquele que pagou um preço que jamais eu e você conseguiríamos pagar. Ou seja, nós comemoramos um Natal, um nascimento de Cristo. Só que, irmãos, se nós não olharmos para Ele, se nós não olharmos para a cruz, se nós não olharmos para frente, para a direção que Ele nos dá, se continuar olhando para trás, de nada adiantou na minha vida e na sua vida o sacrifício de Jesus. Não por Ele, porque Ele fez a parte dele. Mas se eu e você continuar a olhar para trás, nós perdemos aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós perdemos aquilo que o Senhor já preparou. E como é comum olhar para várias pessoas e vê-las que elas estão presas, elas estão paralisadas, parecendo uma estátua, sem vida. A sua vida ela está estagnada, parada, não evolui, não vai para frente, não muda de fase. A pessoa ela está respirando só, ela não consegue romper. Ela não consegue romper, por quê? Porque ela está olhando para trás. Eles não param de olhar para trás, remoendo tudo aquilo que passou, vivendo tudo aquilo que já foi. E não existe nada pior do que a pessoa tentar viver o passado. Porque o passado não se mexe. Não tem como mudar o passado. Nós podemos mudar daqui para frente. Nós podemos mudar a nossa atitude. Aquilo que eu fazia não faço mais, mas voltar lá atrás, nós não temos uma máquina do tempo. Hoje, o que você fez hoje de manhã, 14 de dezembro, às 8h30, não tem como você voltar lá e mexer. Mas tem pessoas tentando viver o passado todos os dias, irmãos. E quando nós nos deparamos com isso, nós olhamos para cada vida preciosa, nós olhamos para cada vida que o Senhor preparou, que o Senhor criou um propósito, mas a pessoa está parada, está paralisada. E é por isso que o tema dessa noite é liberte-se para viver a plenitude de Deus. E hoje nós vamos falar de uma pessoa, a mulher de Ló. Acredito que todos já conheçam. A mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal, uma coluna de sal. E infelizmente ela perdeu a salvação, ela perdeu a sua vida, porque ela olhou para trás. E nós vamos entender o que é esse olhar para trás. Nós vamos trabalhar esse texto, porque existem pessoas, irmãos, que fisicamente elas estão na frente, mas emocionalmente elas vivem ainda no passado. E nós precisamos romper. Nós precisamos seguir em frente. Não adianta nós ficarmos presos emocionalmente no passado ou tentando viver. Seguir caminhando, pensando lá atrás, com experiências antigas, com coisas que deram errado, coisas que feriram. Nós precisamos, irmãos, virar a página. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela ouviu a mensagem, ela entendeu o recado, ela deu alguns passos, mas ela olhou para trás.
Ela olhou para trás, ela desejou voltar atrás. Então essa mensagem de hoje, irmãos, eu não sei o que é que você tem passado, o que é que você viveu, como você está vivendo, mas eu sei que Deus, ele não erra o endereço. E nós somos uma igreja que nós pregamos aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E hoje o Senhor, ele quer trazer essa mensagem para nós, principalmente para aqueles que vivem comparando o presente com o passado. Essa mensagem de hoje é para aqueles que têm a saudade de um tempo que Deus já encerrou. Irmãos, a mensagem de hoje é para aquelas pessoas que não conseguem avançar, porque estão presas àquilo que já ficou para trás. Irmãos, a direção das pernas dessa mulher não quer dizer que ela ganhou ou perdeu. Porque as pernas dessa mulher de Ló estavam fora da cidade que foi destruída. Mas o coração dela ainda estava lá naquela cidade. Ou seja, eu vejo que tem muitas pessoas, muitas vezes, que falam assim: nossa, mas eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já congrego na igreja, eu vou todos os cultos, eu participo. Você está na direção certa, mas com o coração voltado ao lugar errado. E por isso que não consegue romper. E por isso que não consegue avançar. Não consegue sair da mesma cena dessa novela. Você está na direção que Deus mandou, mas não se desapega daquilo que Deus já rejeitou. Nós vamos trabalhar então, meu irmão, essa noite a respeito de viver o presente, olhando para o futuro, olhando para frente. Ou seja, não é aonde o seu corpo físico está que define você, mas é aonde está a sua fé, é aonde está a sua visão, é aonde está a sua mente. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. Gênesis 19, nós vamos ler a partir do verso 12. Todos acharam? Amém? Gênesis 19, versículo 12. Diz assim: os dois homens perguntaram a Ló. Esses dois homens aqui eram dois anjos, tá? Daqui a pouco nós vamos entender. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, pois o Senhor está para destruir essa cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló
dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém, irmãos? Até aqui. Na minha tradução está coluna, algumas traduções estátua, mas independente. Irmãos, eu olho para esse texto e eu vou fazer uma breve introdução, mas nessa introdução o Senhor quer falar conosco sobre esse momento em que nós acabamos de ler. Tudo começa quando Abraão escuta a voz do Senhor, dizendo: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para um lugar, vá para uma terra que eu vou te mostrar. E quando Abraão, ele toma essa decisão, naquilo que ele ouviu do Senhor, o seu sobrinho Ló vai junto. Ele pega as suas coisas e ele vai junto. E a Bíblia diz que Abraão, ele prosperou muito. Ele prosperou muito. E o seu sobrinho Ló também prosperou. E aqui eu já começo a entender que aqueles que andam com aqueles que seguem a Deus, aqueles que andam com aqueles que seguem os princípios de Deus, eles prosperam. Só que chegou um determinado momento que os dois prosperaram tanto, que os pastores deles, os pastores dos rebanhos, começou a brigar um com o outro. Começou a disputar cada pedaço ali de grama, porque os animaizinhos precisavam comer. E aí, olhando para o texto, ali no capítulo 13, Abraão chega para Ló e disse assim: Ló, olha, tem muita terra aqui, a gente está bem próximo, a gente não precisa brigar. Aonde a gente está não dá mais para ficar os dois, nós precisamos separar. E você pode viver a sua vida juntamente com tudo aquilo que você conseguiu. Eu vou continuar vivendo a minha vida, sem briga, né? E está tudo certo. E Abraão ainda ofereceu uma escolha, porque Abraão, sendo o tio, sendo aquele que escutou a voz do Senhor, ele poderia muito bem falar assim: olha, eu vou escolher o lugar. Mas não, sabe o que ele faz? Ele fala assim: olha, Ló, você pode inclusive escolher o seu lugar. Eu te dou essa liberdade. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fica à vontade, Ló, escolhe. E a Bíblia diz que rapidamente Ló, ele olhou o vale do Jordão. Ele viu que a terra ali era uma terra bem irrigada. Parecia um jardim, bem verdinho, coisa linda. E ele olha para essa região e ele decide, ele escolhe ir para essa região. Enquanto o próprio Abraão ficou ali na terra de Canaã. E aqui, irmãos, eu aprendo algo poderoso com Abraão. Abraão nos ensina aqui algo para as nossas vidas que nós precisamos levar isso a sério. Por quê? Porque o melhor aos teus olhos ou aos meus olhos, ou pela circunstância, não necessariamente é a melhor escolha. Eu vou repetir, o melhor aos teus olhos ou pelas circunstâncias, não necessariamente é a melhor escolha. Ló escolheu o melhor lugar à sua vista,
aquilo que ele viu, aquilo que ele entendeu, pela lógica, pela circunstância, ele decide. E ele vai para essa região, mas Abraão nos ensina que a bênção do Senhor, ela não está no lugar. A bênção do Senhor não está nas coisas. A bênção do Senhor está em nós. Então não importa onde eu e você nós vamos estar, porque a bênção somos nós que carregamos. Amém? É o que está escrito lá em Efésios 1, versículo 3. Olha o que diz em Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não está escrito assim, que vai nos abençoar, não. Nos abençoou. E ele continua dizendo, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, eu e você, nós já somos abençoados. Muitas vezes nós abençoamos aqui, nós declaramos, e está tudo certo. Mas entenda que eu e você, nós já fomos abençoados pelo Criador. Não é pelo homem, não é pela circunstância, pelo momento, mas o próprio Criador, antes da fundação do mundo. Porque se você ler o versículo 4, você fala que tudo isso aconteceu e nem existiu o mundo. Então nós já somos abençoados. Abraão, ele nos ensina então que a bênção não está no lugar, a bênção está em nós. Só que Ló, ele escolhe o melhor à vista do homem. Ló, ele escolhe, ele contempla aquele vale do Jordão. Ou seja, ele viu aquela coisa linda e aquilo o atraiu o seu coração. Mas a Bíblia nos fala que esse lugar existia homens perversos. A Bíblia diz que esse lugar existiam pessoas ruins. Olha, irmãos, o lugar às vezes pode ser bonito, pode ser bom, pode ser atraente, mas pode ter pessoas ruins lá. Nós precisamos tomar esse cuidado. Cuidado com o lugar que está atraindo a você pela beleza. Cuidado com o lugar que está te atraindo por aquilo que está te oferecendo. Cuidado com aquilo que está atraindo o seu coração. Nós precisamos zelar por isso. Ló foi morar ali na região. Não sabemos se Ló foi diretamente morar em Sodoma, mas ele foi ali, a princípio, pela região, e depois ele foi morar em Sodoma. E a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra havia muitos pecados gravíssimos. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e de Gomorra era gravíssimo. Ali a situação era terrível. Irmãos, Deus não pactua com o pecado. Deus não negocia e não fere os seus princípios. Deus não é um Deus de dar um jeitinho. O que é certo, o que é errado. Goste ou não goste. Ou seja, a Bíblia nos fala que existiam muitos pecados. Cuidado com o pecado, porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. A gente vê cada coisa por aí, irmãos. Pessoas justificando o pecado. Pessoas falando, tentando falar nas Escrituras, justificando o pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o Senhor envia 2 anjos lá para Sodoma. O pecado de lá era tão grave que envia 2 anjos. E os anjos estão indo a caminho de Sodoma. Chegando em Sodoma, quem estava na porta? Ló. Ló estava ali na
na porta da cidade. E ele recepciona os dois anjos. Ele diz para ele assim, olha, vamos pousar lá em casa. Vamos lá lavar os pés. Nós vamos fazer uma jantinha. Vocês se alimentam, vocês dormem e depois vocês seguem viagem. Os anjos, a princípio, disseram assim, não, nós vamos passar a noite na praça mesmo. Mas Ló insistiu e os anjos foram, então, para a casa de Ló. E eles foram para lá. E a Bíblia diz que, antes deles dormirem, os homens da cidade começaram a cercar a casa de Ló. Os homens começaram a cercar e começaram a gritar para Ló, nos dê esses dois homens, porque nós queremos ter relações com eles. Ló, desesperado, sai para fora e fala assim, calma, não façam isso com esses homens. Eu tenho 2 filhas, virgens ainda. Eu dou elas para vocês fazem o que vocês quiserem, mas nesses homens vocês não tocam. E aí os homens se rebelaram ainda mais, ficaram mais furiosos, a ponto de falar assim, olha Ló, se você não entregar esses 2 homens, o que nós vamos fazer com você vai ser ainda pior. E começou aquele empurra. Começou eles quererem entrar na casa e tomar a força. E aí foi aonde os anjos, um deles, abriu a porta, conseguiu colocar Ló para dentro e fechou a porta às pressas. E feriu todos aqueles homens de cegueira. A ponto deles não saberem mais aonde era a porta. E é nesse momento, irmãos, que o anjo avisa Ló, olha, se tem mais alguém aí na cidade, se você tem genro, filhos, filha, vá avisar, porque nós vamos destruir esse lugar. Avisa para que eles saiam. E aqui eu já aprendo a primeira lição, irmãos. Dentro dessa introdução, porque Ló, ele sai para fora. Ele vai à visita dos genros, ele vai até os genros, e ele diz assim, olha, saiam depressa da cidade, porque o Senhor vai destruir. E a Bíblia nos conta que eles achavam que Ló estava brincando. Eles acharam que Ló estava brincando. E aqui eu aprendo, irmãos, que tem muita gente levando o evangelho à brincadeira. Tem muita gente não entendendo o quão sério é o evangelho do Senhor Jesus. Como o pastor Fernando acabou de falar aqui, ele está voltando. Nós estamos anunciando um Deus que está voltando. Mas as pessoas parece, ainda está brincando. Tem muita gente levando as coisas de Deus à brincadeira. Não levando a sério. Não dando a importância que deve se dar ao Evangelho de Jesus. Que nos ensina que primeiro buscai o reino dos céus. Tem gente brincando, irmãos, achando que é brincadeira. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria. Ninguém pode atrasar o juízo de Deus. Ninguém pode atrasar. Então não adianta ficar com esse lance, com esse papinho de que, já eu vou. Não, daqui a pouco eu faço. Sabe de uma coisa? Eu preciso conhecer mais. Tem o estatuto da igreja para mim ver? Eu preciso ver o estatuto. Talvez as coisas não é bem assim como eles estão falando, né? Hoje eu estou, amanhã de boa. Irmãos, com Deus não tem essa conversa fiada, esse papinho mole. Jesus está voltando.
E como o pastor usou aqui, nós precisamos estar esperando, ansiosos pela volta do noivo, buscar a noiva. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que, após eles acharem que era brincadeira, diz que ao raiar do dia, olha que interessante, os anjos disseram o que para Ló? Depressa, Ló. Ló, depressa. Leve daqui a sua família antes da destruição. Senão você vai morrer como toda a cidade. Os anjos chegam para Ló e falam assim, depressa, é para agora. E no versículo 16 diz que, tendo ele hesitado. O que significa hesitar? Significa que há uma irresolução. Significa que há uma incerteza. Significa que há uma perplexidade. Será? Significa que ele duvidou, ele demonstrou dúvida. Ele não sabe se é isso, se isso tudo é seguro, ele vacilou. A Bíblia diz que ele hesitou, ou seja, Ló, ele estava sem coragem de tomar a decisão que precisava ser tomada. Ele estava sem coragem de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. De se posicionar como o Senhor às vezes manda a gente se posicionar. Sabe aquela conversinha? Calma aí, peraí, eu não sei. Calma aí, anjo. Mas é agora que tem que ir? Será que é agora, anjo? Nossa, mas é uma mudança muito drástica. Nossa, mas assim, de repente, não dá para ir aos pouquinhos, para mim ir se acostumando? Não dá para ir acontecendo aos poucos? Não dá para ir aos poucos. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Não dá para ser por etapas, não dá para ser aos poucos. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. E quando nós temos que fazer, é agora, é hoje, é já. Não é semana que vem, não é amanhã. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos obedecer à direção de Deus. Não podemos hesitar. Não podemos vacilar. Tem muitas pessoas que o anjo já está pegando pela mão e levando para fora. Mas a pessoa ainda continua, infelizmente, achando que é brincadeira, ou hesitando, e olhando para onde não deve olhar. Estando num lugar de destruição, estando num lugar que Deus já não quer mais que esteja, vivendo uma vida que está te matando aos poucos. O Senhor Jesus veio para nos trazer vida, vida em abundância. Não é uma vida em escassez, eu não estou falando financeiramente, não. Eu não estou pregando uma teologia da prosperidade, não, irmãos. Que Deus te prospere financeiramente, mas não é isso. Viver uma vida próspera é viver uma vida em paz. É você ter uma união no seu lar. É você ter uma família reunida, uma família unida, sem briga, sem discussão. É você sentar à mesa e poder contemplar o alimento ali, por mais simples que seja, mas você poder ali fazer uma refeição juntamente com aqueles que você ama. Isso é prosperar. Ah, mas isso é normal. Não é, não, irmãos. Em cada família aí que Deus me livre. Prontos para arrumar confusão a todo custo. Não tem uma vida de paz. Não tem uma vida de amor, cumplicidade, união. Não tolera. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Tem irmão que não vai com a cara do irmão. Aí eu te pergunto,
Você andar e você viver com quem você gosta, ah, meu irmão, aí é melzinho na chupeta. Mas o que nós temos que fazer a diferença é suportar-vos uns aos outros, como Cristo nos suporta, porque nós, se fôssemos olhar para a nossa vida, ai, se nós fosse Jesus. Então, viver a prosperidade é ter essa paz, ter esse amor. É não ter a falta de nada. Amém, irmãos? Por isso que os anjos falaram, o anjo falou, vá, corra, mas não olhe para trás. Ló e suas filhas fizeram certo. Eu não entendo, às vezes, por que a mulher de Ló olhou para trás. Porque se uma das filhas ainda tivesse ficado para trás, se o próprio marido, mas ninguém ficou para trás. Ela olhou, ela não conseguiu. Ela virou o seu pescoço, olhou para trás e desejou. E a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua ou uma coluna de sal. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, de que forma aconteceu. Se de repente caiu ali uma pedra de enxofre e através de uma química ali na hora ela se tornou pó, ou ela se tornou uma estátua física. Aliás, existe uma teologia que diz que ela estava voltando. Ela não só virou o pescoço, mas ela estava voltando. Mas não é esse o ponto que nós queremos entrar. O ponto é que ela desejou. Ela desejou. E a verdade é uma só. Ela perdeu a salvação. Ela perdeu de desfrutar daquilo que Deus havia para ela. Ela morreu. E quem conhece a história, irmãos, sabe que das duas filhas que ela e Ló tiveram, saíram duas nações. Ela perdeu o futuro que Deus havia preparado para ela, porque ela olhou para trás. E é sobre isso, bem rapidamente, que eu quero falar essa noite. Caminhe para frente com foco. Deixa o passado para trás. Porque existem pessoas hoje caminhando para frente e olhando para trás. E a primeira lição que eu aprendo aqui, quem olha para trás vira estátua. Quem olha para trás vira estátua, perde o movimento e perde o propósito. Irmãos, estátua é algo que não tem vida, é algo que não se move, é algo que não frutifica, é algo que se aonde você colocar ele fica, ele não tem vida, ele não faz nada, ele fica ali. A estátua não faz nada. E eu olho aqui para a mulher de Ló, que ela se transformou em uma estátua, e isso daqui é uma imagem perfeita daqueles a qual estão olhando para trás como ela. Por quê? Porque fica preso no passado. Fica preso e vivendo o passado, paralisado por uma situação, por uma culpa. A pessoa, ela endurece o coração a ponto dela não receber mais nada. E ela deixa de experimentar o novo. E aí pode vir Natal, e após Natal, e pode vir ano após ano, e a coisa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ela está vivendo o passado, ela está paralisada por uma culpa. E nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos uma estátua. Eu e você, nós somos discípulos de Cristo em movimento. Nós, irmãos, não fomos chamados para parar, mas nós fomos chamados para prosseguir rumo ao monte do Senhor. Eu e você não somos feitos de sal, mas nós somos feitos de propósito e promessa. Então nós não podemos olhar para trás. Pelo contrário, se o Senhor disse, ande depressa, é porque Ele tem algo bom para entregar para você.
É porque o melhor ainda está adiante. Não perca tempo, não se torne uma estátua. Infelizmente, a gente se depara com muitas pessoas hoje que está uma estátua. Passa-se anos. E a pessoa está na mesma situação. Quem olha para trás, vira estátua. Perde o movimento e perde o propósito. Segundo ponto, quem olha para trás, perde o que Deus tem na frente. Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O próprio Senhor disse isso. Ou seja, quem olha para trás perde o que Deus tem à frente. Por quê? Porque está vivendo uma época que não tem mais o que fazer. Quem olha para trás perde velocidade, perde direção. Quem olha para trás fica preso a situações que não consegue mais avançar. Quem olha para trás corre o risco de não chegar aonde Deus quer que chegue. A mulher de Ló estava a poucos passos da sua salvação, de uma mudança de vida, de uma mudança de lugar. Mas, infelizmente, ela se perdeu pelo caminho por olhar para trás. Tem muitas pessoas que começam bem. Quando começa bem. Mas, de repente, olha para as tentações, olha ali para as lembranças, olha os traumas, as mágoas do passado, e começam a flertar com todas essas coisas, até que chega um ponto que acabam olhando para trás e desejando estar atrás. Irmãos, nós precisamos entender que olhar para trás, perdemos a chance de ver aquilo que Deus tem na nossa vida. Alguns estão perto de uma mudança drástica na vida para melhor. Mas por flertar com coisas que viveram, coisas do passado, ou atrasam o processo, ou ficam pelo caminho. Para onde Deus quer te levar, irmãos? Para onde Deus quer nos levar, não se compara da onde que Ele nos tirou. Para onde Deus quer nos levar, não se compara aonde Deus nos tirou. A mulher de Ló olhou para trás e nunca mais pôde olhar para frente. Vamos virar essa página. Chega de olhar para trás. O que passou, passou. Amém? E o terceiro ponto. Olhar para trás revela um coração dividido. Quem olha para trás revela um coração dividido, propenso à desobediência. A mulher de Ló olhou para trás, por quê? Porque Sodoma representava para ela uma vida antiga. Sodoma representava prazeres, zona de conforto. Sodoma representava uma cultura corrompida. Está tudo certo, eu posso viver do meu jeito e está tudo bem. Mesmo fugindo, ela carregou aquilo no seu coração. Mesmo Deus dando oportunidades, ela acabou levando Sodoma no seu coração. Irmãos, nós não podemos ter um coração dividido. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor é o Deus que dá direção. Amém? Só olha para trás aquele que não confia no Senhor. Só olha para trás aquele que não confia em Deus. E o olhar para trás aqui, irmãos, é desejar, é continuar vivendo.
E isso é prejudicial em todas as áreas. Temos que virar a página, temos que viver o presente. Temos que deixar aquilo que passou, pedir perdão para aqueles que nós temos que pedir. Consertar aquilo que foi quebrado. Precisamos fazer o que nós precisamos fazer, irmãos. Não tente viver o passado. Corrija ele e siga à frente. Amém? E eu quero concluir. O passado não pode ser um túmulo para o seu futuro em Deus. O futuro é maior que Sodoma e Gomorra. O futuro é bem maior do que Deus tem para você. Deus tirou Ló de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração da mulher de Ló. E ela ficou pelo caminho. Ela virou estátua porque ela não conseguiu romper com o que Deus havia entregado para eles. O que Deus está dizendo hoje para mim e para você: pare de olhar para trás. Simplesmente pare de olhar para trás. Vire essa página, para de romantizar aquilo que te destruiu ou que te machucou. Para com a síndrome da vitimização. Ai, coitado de mim. Nossa, coitadinho de mim. Ai, se eu tivesse nascido mais alto, mais baixo. Se eu tivesse nascido em Nova York. Se eu tivesse nascido em outra família. Se eu tivesse. Ai, se eu tivesse. Irmão, você nasceu onde Deus quis que você nascesse. Do jeito que Ele quis. Ah, mas eu era mais feliz quando eu vivia no Japão. Então, mas lá foi passado. Vira a página, volta para frente. Quantas pessoas nos deparamos que falam assim: nossa, mas quando eu tinha um ministério tal, tá, já foi. E aí? Eu conheço, irmãos, um homem de Deus que tem o seu ministério parado faz 30 anos, porque tomaram uma igreja dele. 30 anos parado, porque lá atrás, segundo ele, tomaram uma igreja dele. 30 anos ele viveu, porque era assim, porque fizeram isso. 30 anos ele deixou de viver a plenitude, o extraordinário de Deus, porque está preso numa situação. Então vamos parar de romantizar isso daqui. Amém? Pare de comparar o novo de Deus com o velho do mundo. Nós precisamos, irmãos, soltar aquilo que já acabou. Nós precisamos fechar ciclos. Feche ciclos. E avance em Deus. Porque o passado pode ser, sim, um lugar de referência para você, mas não de residência. É um lugar de referência, não é um lugar de residência. Tem gente que está morando. Eu não perdoo. Olha o que fizeram comigo. E está vivendo Natal e pós-Natal, e 2020, 2015, daqui a pouco está 2045, a pessoa está contando a mesma história. E é isso que o Senhor trouxe para nós essa noite. Eu queria trazer, de repente, uma outra mensagem para vocês, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Nós precisamos fechar ciclos e viver o novo. Chega de lembrança do passado, chega de mexer em algo que você não pode mais mexer, mas conserte eles. Se precisa pedir perdão, peça perdão. Se precisa ir lá falar com alguém, fale. Mas feche o ciclo que precisa ser fechado, para que Deus possa mostrar uma nova direção. E o anjo pegar na sua mão e falar assim, vai,
Corre, é lá no monte, lá que você vai ser salvo, é lá que a sua família vai ser salva, é lá que eu vou entregar o que eu tenho que entregar para você, é lá que você vai viver aquilo que eu tenho para você. Mas se nós ficar olhando para trás, a gente não sai do lugar, irmãos. Quantos estão entendendo a palavra? Não olhe para trás, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, o nosso Deus. Seu futuro não está em Sodoma, o seu futuro está no monte da graça do Senhor. O seu futuro está no propósito, no chamado de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa colocar no seu coração e na sua mente, de forma muito clara, aquilo que você precisa encerrar, e que seja encerrado hoje. Não faça como esse homem de Deus, que é um homem de Deus, é um homem espetacular. É um homem que você conversa e você sente a paz, mas ele faz 30 anos que ele vive a mesma história. Olha o quanto ele já perdeu de fazer. Olha o quanto ele já perdeu de viver o extraordinário de Deus. E se hoje você está nessa situação, ou se de repente hoje você conhece alguém que está nessa situação, que você possa ser um canal de Deus para a vida dessa pessoa. Porque a coisa mais triste que existe é você ver a vida passar e as pessoas continuar vivendo aquele passado. Amém, irmãos? Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, se coloquem de pé. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. E que nesse momento você possa, mais uma vez, abrir o seu coração para o Senhor. Abrir o seu coração para o Pai. Adore Ele. E permita que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar no seu coração. Não siga aquilo que o homem diz, mas esteja com a sua base no que a palavra de Deus diz. Naquilo que o homem diz, desconfie. Desconfie. Mas vai para a palavra. Peça ao Espírito Santo, que é o nosso intercessor, traga clareza naquilo que você precisa entender. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus vai começar a ministrar no teu coração, na tua mente. E nós vamos começar a fechar ciclos que estão em aberto. E a viver o novo. E a viver a plenitude em Deus. Aqui tem muitas vidas, muitos propósitos, muitos ministérios. Permita que o Senhor venha trabalhar em vocês. Permita que o Senhor venha trabalhar em nós. Para que nós venhamos desfrutar do presente, mas principalmente de um futuro que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
eu estava ali orando, perguntando ao Senhor como é que seria o final do culto. E o Senhor me trouxe essa palavra que está em Ezequiel 37, que todos conhecem. Eu vou ler aqui rapidinho, Ezequiel 37, 11, que diz assim: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são de toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos, eu os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração não estava nem previsto isso aqui. Mas o que o Senhor traz ao meu coração é que se você fechar esse ciclo do passado, desbloquear a sua vida para viver o novo de Deus, é assim como essa palavra que está escrita em Ezequiel 37. Quando Deus fala assim, olha, eu vou abrir os túmulos, Ele está dizendo assim, eu vou te trazer a vida de novo. Todos os teus sonhos que foram enterrados, eu estou abrindo novamente. Enterre esse passado, apague esse passado, conserte, pare de olhar para trás, porque o que eu tenho para entregar para vocês é muito grande. Irmãos, o Senhor está dizendo assim, eu vou ressuscitar tudo aquilo que você está pensando que já perdeu. Mas eu preciso que você pare de olhar para trás e olhe para o Senhor. Lava, chore, canta, lava, oh, lava, chore, canta, lava, chore, anda, lava, chore. Oh, anda, lava, chore, canta, lava, chore. Tem muitos sonhos que estão voltando. Tem muitos caminhos que foram interrompidos e que hoje estão voltando. Só não olhe mais para trás. Só não olhe mais para trás. O que foi, o que passou, passou. Que sirva de lição para que você possa ser impulsionado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Para de viver no mundo das lamentações e viva debaixo da mão poderosa de Deus, para que aquilo que Ele tem para entregar para você, receba essa palavra da parte do Senhor. Eu estarei abrindo os túmulos e ressuscitando aquilo que você acha que está morto, aquilo que você acha que não tem mais vida, esses ossos secos, esses ossos sem vidas. Eu estou ressuscitando. Somente pare de olhar para trás e comece a desfrutar e viver o presente do Senhor. Amém, irmãos? Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por este dia tão especial. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua manifestação no meio de nós. Senhor, obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não venhamos mais olhar para trás. Ajuda-nos, Senhor, para que nós venhamos não mais viver o passado, mas viver o presente. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido, mas olhando com um olhar de fé para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço por cada vida que está aqui essa noite. Eu agradeço, Papai, pela tua
estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, prontos para obedecer, papai, o comando do Senhor, prontos para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nos ajude a romper, papai, em Cristo Jesus. E é no nome santo do Senhor, Pai, que nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe, papai, até aqui em segurança. E eu peço ao Senhor, leve-nos para os nossos lares em segurança. Eu já declaro, Senhor, sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, que nós venhamos ter uma próxima semana, uma semana agora que está começando hoje, uma semana abençoada, uma semana protegida e guardada pelo Senhor, que nós venhamos estar fortalecidos, Pai, para lutar as batalhas de cada dia. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, papai, a desfrutar daquilo que o Senhor tem para conosco, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do nosso amigo fiel Espírito Santo esteja conosco todos os dias, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana, a tua